Amém, gente? Quem está feliz com Jesus hoje? Eu estou mais ainda, porque eu voltei em Morro da Fumaça. E eu estou mais feliz ainda porque eu estava olhando aquela placa lá, ó, olha lá, olha lá. Eu estava vendo aqui as mídias sociais da igreja. Lá embaixo está escrito Facebook Senge Morro da Fumaça. Depois deve ser o YouTube, né? O YouTube é Senge o quê? Não ouvi. Senge MF, Marco Feliciano. Meu apelido em Brasília é MF. O presidente é o 01, tem o 02 e eu sou o MF. Tá lá, ó, MF. Eu já sou dessa igreja, né? Só está faltando a minha carteirinha, viu, pastora Nazaré, né? Então quero aproveitar aqui e cumprimentar a pastora Nazaré, o pastor Abraão, os meus... Abraão, não é? Tá certo, achei que só estava me corrigindo, né? Cumprimentar aqui meu amigo Jaguar e a Jade, né? A família deles são 3 J, Jaguar, Jade, João e tem Jesus também, né? 4 J naquela casa. Ao corpo de obreiros dessa igreja e a todos os irmãos que estão nos visitando. Em especial aqui a autoridade máxima da cidade, o seu prefeito e ao vice-prefeito, deixaram todos os afazeres para ficar de castigo com a gente aqui hoje, né? E o senhor fica tranquilo que eu não estou muito inspirado hoje, então eu devo ir só até as 2 da manhã aqui, tá? Os prefeitos quase fez o sinal da cruz, né? É brincadeira, é brincadeira. Alguém trouxe Bíblia hoje? Você pode ficar de pé para lermos um texto da palavra? Vamos ler o Salmo de número 73. Salmos de número 73. Enquanto você procura, vale aqui um ensinamento, né? Todos os livros da Bíblia, com exceção do livro de Salmos, têm capítulos. O livro de Salmos é o único livro da Bíblia que não tem capítulos. Porque um capítulo, ele enseja a continuação de uma história. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Os salmos não contam histórias, são cânticos, são louvores. Começam e terminam em si. Por isso, quando você tiver uma oportunidade de dar um testemunho ou pregar, nunca convide os irmãos para ler o salmo capítulo tal, porque não existe capítulo em salmos, apenas números. Amém? Salmo de número 73. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhe da gordura do coração, brotam-lhes fantasias. Eles motejam e falam maliciosamente. Da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a sua boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o meu coração, e lavei as minhas mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido, e a cada manhã sou castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que eu entrei no santuário de Deus, e ali eu atinei com o fim deles. Amém? Fecha a Bíblia, coloque no banco, na cadeira. Pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Ainda dá tempo. Aperte. Pega isso, prefeito. Prefeito, vocês são de partido diferente? Então pega isso, prefeito. Aperte a mão da pessoa com carinho até ela falar aleluia. Você não apertou direito, não. Aperta com vontade até falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te exaltamos e te glorificamos, e entendemos que dentro de alguns minutos este santuário ficará pequeno para o tamanho da glória que vai vir dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando.
hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus segredos, cerque esta igreja com a sua presença. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Morro da Fumaça. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue o céu sobre nós esta noite. Manda anjos de fogo descerem do céu. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: amém. Os que podem tomar seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Deus está aqui. Eu estava falando com Deus hoje sobre o que trazer como ensinamento a esta igreja, esses homens e mulheres que são treinados a ouvir a voz do Espírito de Deus e a serem fiéis na execução das ordens. E o Senhor trouxe à minha memória um texto antigo. Aliás, isso é redundância, né? Porque a Bíblia é um livro antigo, mas um texto que há muito tempo eu não meditava nele. O Senhor me fez lembrar do Salmo de número 73. E eu gostaria que esse salmo hoje ficasse marcado na sua vida para todo sempre. Então quero que você repita o número dele para mim. Qual o número? Diga para o seu irmão: você nunca mais vai esquecer esse salmo. Você crê nisso? Roberto, mude a música para mim. O Salmo 73 é um daqueles textos da Bíblia que raramente um pregador, um exegeta bíblico, raramente alguém que tenta praticar a hermenêutica bíblica, que é a arte de interpretar os textos, vai pregar ele para você. Principalmente no presente século, principalmente no tempo desta igreja contemporânea. Porque a igreja moderna, a igreja contemporânea, ela está praticamente viciada em ouvir palavras motivacionais, palavras de autoajuda, palavras que colocam o ser humano de pé. Aliás, dizem as pessoas que é para isso que nós nos reunimos, para ouvir uma palavra que nos tire do calabouço, que nos arranque do vale da sombra e da morte, quando na verdade não. A igreja não foi criada para levantar a estima das pessoas. A igreja foi criada para dar um norte à alma das pessoas. Às vezes nos preocupamos mais com a vida material do que com a verdadeira vida, que é a espiritual. A vida material, ela tem início, meio e fim. A espiritual tem início, mas não tem fim. A vida humana, ela é, às vezes digo eu, até em tom de brincadeira, espero que Deus não me leve a sério. A vida parece ser uma brincadeira de mau gosto, porque ela é tão rápida, ela é tão passageira. Quando eu cheguei aqui, eu fui abordado pelo Diego, né? Fica de pé, Diego, deixa eu te mostrar para todo mundo. Olha que rapaz bonito, né? Qual a sua idade? 9 anos. Você acredita que eu já fui igual você, Diego? Já tive 9 anos de idade, pode sentar, viu? Eu já fui como ele um dia. Comecei a pregar com 13 anos de idade. Eu era menor do que ele, porque eu sofria de inanição, vinha de uma família extremamente pobre. E com 13 anos de idade eu já pregava. Hoje eu estou com 46, barba branca, cara de 50, corpinho de 60. Porque não é você, bocó, né? Só Jesus sabe como os dias vão passando rápido. E a gente começa a ter um monte de problema. Eu estava vindo no carro falando com o Jaguar, né? Jaguar, o corpo humano é igual um carro, né? Não pode dar defeito. Porque depois que dá defeito, você leva para a oficina, você arruma um negócio, quebra o outro lado. Quem tem carro aqui já passou? Você vai para arrumar um negócio, você arruma aquele negócio, 2 dias depois dá defeito em outro. Porque você começa a colocar peças novas que vão se juntando às velhas, e as novas começam a forçar e daqui a pouco entra num escambo. Assim é a vida do ser humano. E maldito é o ser humano que passa por essa vida pensando que é o ó, acreditando que o mundo gira em torno do seu umbigo e tudo tem que ser para o seu bel prazer. A vida é um teste. Deus te colocou aqui para um teste.
Antigamente, quando eu era menino, ia trabalhar nas empresas, tinha os 3 meses de teste. Alguém lembra disso? Você ia trabalhar numa empresa, passava por 3 meses de teste. Eram os 3 meses que o governo dava às empresas privadas o direito dela testar o funcionário ou não. 3 meses depois, a empresa tinha o direito de mandar a pessoa embora sem direito a nada, caso a pessoa não fosse o ideal para a empresa. Mas se ele passasse nos testes, a pessoa era efetivada. Eu costumo dizer que essa vida é mais ou menos assim. Deus nos colocou aqui para um teste. O que você faz aqui reflete na eternidade. Então viva da melhor maneira possível. Tente ser bondoso com as pessoas. Tente olhar para as outras pessoas, não de cima para baixo. Se não puder olhar de baixo para cima, tendo a pessoa em estatura maior do que a sua, olhe de igual para igual então. Mas nunca se ache superior a ninguém, porque desta vida ninguém leva nada. A beleza se esvai, a riqueza se esvai. O que fica são apenas as memórias e as lembranças daquilo que você foi um dia. Você concorda comigo? Diga amém. Pois bem, o Salmo 73, como eu disse, é um daqueles textos da Bíblia que ninguém quer pregar. Pergunte por quê? Porque não é um salmo que levanta a gente. Aliás, é um salmo que joga a gente lá embaixo. Porque você vai ver na Bíblia Sagrada um santo homem, porque os escritores da Bíblia eram santos, escrevendo um salmo onde na verdade ele está desabafando, e o desabafo dele choca com a fé. Porque nós que servimos a Deus acreditamos que a fé nos coloca acima de tudo. Acreditamos que estamos acima da doença, acima dos problemas, acima das enfermidades, acima das agruras, das mágoas, das dificuldades. Achamos que com Deus a unção nos blinda do sofrimento. Acreditamos piamente que quando entramos por aquela porta ali da igreja, todos os problemas vão ser solucionados. E quando os problemas não são solucionados, a maioria dos crentes modernos mudam de igreja, achando que o milagre não estava ali, então vai estar em outro, procurando um lugar melhor. E alguns passam a vida inteira em busca de um milagre e o milagre não vem. Alguns terminam frustrados e desanimando de servir a Deus. Então, o que Deus gostaria que você ouvisse hoje, foi para isso que Ele trouxe esse profeta, é para te dizer que você não deve servir a Deus na expectativa daquilo que Ele vai te dar. Você deve servir a Deus agradecendo por aquilo que Ele já te deu. E o que foi que Ele me deu, pastor? Há 2000 anos atrás, Ele deu o único filho que Ele tinha, para morrer no alto de uma cruz. E o sangue dele, derramado há 2000 anos atrás, criou um caminho que te levará ao céu no grande dia. Se você não for arrebatado, acredite que a morte não é maldosa para você. Ela é uma carruagem que há de te levar na presença de Deus. O cristianismo é a única religião do mundo que começa aqui, mas não termina aqui. Ela reflete para a eternidade. E eu não sei você, eu acredito na eternidade. Acredito não só na eternidade, acredito que alguns que estão aqui não provarão a morte, porque ouvirão o soar do toque da trombeta do arrebatamento, conforme está escrito na carta aos Tessalonicenses. E se a trombeta do arrebatamento tocar esta noite, a convidar a igreja para estar com Cristo, e daqui desta igreja só 2 crentes subirem, eu tenho certeza que um sou eu. Quem é o outro? Deixa eu ver. Então dá um grito mais alto do que esse aí para acordar quem está do seu lado. Pois bem, o Salmo 73, como eu estava dizendo, é um salmo de dor, é um salmo de angústia, é um salmo onde um santo homem chamado Asaf, diga comigo Asaf, mais uma vez, porque o nome é bonito. Todos os nomes bíblicos têm significados. A palavra Asaf significa Deus dele se apoderou. Olha que nome poderoso. Deus dele se apoderou. Então quando alguém dizia, vamos ouvir aqui o nosso corista Asaf, alguém diria, vamos ouvir aqui alguém de quem Deus dele se apoderou. Alguém que Deus tomou para si, alguém escolhido por Deus. Nesta noite eu não estou pregando para outro tipo de pessoa, a não ser para Asafs. Não, pastor, meu nome é Maria José. Pode ser lá no documento, mas esta noite você é um Asaf. Por quê? Porque Deus se apoderou da sua vida. E agora você não manda mais em si. Você anda segundo o ensinamento do Senhor. Você não é mais dono do seu próprio nariz. É o Senhor quem governa a sua vida. Esse homem chamado Asaf, escritor de 10 salmos. Quantos salmos? Nós temos 150 salmos.
mas 10 salmos são de Asaf. E como eu sou um estudante da Bíblia desde criança, eu descobri que Asaf tinha uma habilidade para compor música, senhor prefeito, escrever letras, compor letras que eram tão tocantes, que por muitas vezes, lendo Asaf, eu pensava que estava lendo Davi, porque o maior salmista da Bíblia é o rei Davi. O rei Davi e Asaf são muito parecidos na maneira de compor e na maneira de adorar, na maneira de louvar. Muitas vezes eu pensei que alguns salmos da Bíblia eram de Davi, e quando eu fui ver, eram salmos de Asaf. E então fui estudar a vida de Asaf, e confesso a vocês, eu não encontrei uma vida, eu encontrei uma epopeia, eu encontrei uma história emocionante, uma história de um menino levita que é escolhido num tempo de guerra para cantar e dançar para Deus, quando o rei Davi, que nesse momento já governava Israel, havia saído para a sua primeira grande batalha, indo em busca da Arca da Aliança, que havia sido roubada anos atrás. Por 70 anos Israel ficou sem aquela caixinha de ouro. Quem é cristão, está acostumado com a Bíblia, se lembra dela. A Arca da Aliança, uma arca feita de madeira de acácia, pintada de ouro por dentro e por fora. Em cima dela uma tampa de ouro maciço chamada propiciatório. Em cima da tampa, o desenho de 2 querubins cujas asas se tocavam. As asas perfaziam o trono de Deus. Dentro daquela arca, os 3 maiores utensílios sagrados para a nação de Israel: um vaso de ouro que continha o maná, as tábuas da lei escritas pelo dedo de Deus entregues a Moisés, e também a vara de Arão que havia florescido no deserto. O utensílio mais sagrado, o porta-joias mais desejado, uma arca mística, que quando Israel com ela estava de posse, bastava o pé dos sacerdotes pisarem no Jordão, e as águas do Jordão se abriam, porque a presença da arca estava entre eles. Uma arca que, quando lançada a outros povos, aqueles que a respeitavam eram abençoados, aqueles que a amaldiçoavam eram amaldiçoados. Um utensílio que desapareceu da história. Há quem diga que o próprio Deus arrebatou ela para o céu. Quem sabe um dia a gente encontre com ela. Esta arca da aliança, que era para Israel o mais significativo dos seus símbolos religiosos, foi um dia roubada pelos filisteus. Qual o nome do povo? Os filisteus levaram embora, não porque tinham força, não porque eram destros na guerra, porque na época o povo de Israel, uma nação eleita, uma nação que não vivia sob o regime da democracia, não viviam sobre o regime de uma república, também não viviam sobre o regime da monarquia. Israel é uma nação constituída por um reino teocrático. Diga comigo, teocrático. Sabe o que significa? É um governo do próprio Deus. Deus escolheu Abraão lá em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia antiga. Disse a ele: sai do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. De Abraão, casado com Sara, que era uma mulher estéril, o Senhor dá vida ao útero dela e ela dá à luz a um menino chamado Isaque. É Isaque quem vai se casar com Rebeca e vai ter 2 filhos, Esaú e Jacó. É de Jacó que vêm os 12 filhos e as 12 tribos que compõem a nação de Israel. Então, a nação de Israel não nasce da mente de homens, nasce da mente do próprio Deus. É desta nação que no futuro vai nascer o Messias de Israel, que nós chamamos de Jesus, cujo nome original é Yeshua, o Machia de Israel. Então a nação de Israel nunca foi uma nação normal. O regime deles era um regime divino, era um regime teocrático. Deus só pediu uma coisa para aquela nação. Pergunte o quê? Me respeitem, me amem, não coloquem outro Deus diante de mim, não adorem imagens feitas por mãos humanas, glorifiquem o meu nome, e apenas o meu nome, e a gente vai continuar caminhando junto. Israel podia ter cometido 1 milhão de defeitos, 1 milhão de erros, menos trocar Deus por deuses. Israel insistia nesse pecado. Trocaram Deus por Baal, por Azera, Marduk, pelos deuses da Mesopotâmia antiga. Trocaram Deus por deuses feitos pelas mãos humanas. Trocaram Deus por demônios. Passaram a adorar Moloque, o Deus que tinha uma barriga aberta, e colocavam nele bebês recém-nascidos em oferenda, e queimavam crianças diante dele.
Trocaram Deus pelo deuses dos cananeus, por Dagon, que era meio homem e meio peixe. E Deus foi tendo paciência, até que o cálice da ira de Deus verteu. E quando o cálice da ira de Deus verteu, Deus puniu Israel, permitindo que os filisteus viessem para uma guerra que deveria ser ganha tranquilamente. Pergunte por quê? Diz a Bíblia que vieram 10.000 filisteus, e a Bíblia diz que Israel mandou 30.000 judeus para a batalha. Eram 30.000 contra 10.000, 3 por 1. Era para a batalha ter sido vencida facilmente, mas havia um elemento surpresa, que Israel não contava com ele. Israel confiou na força do seu braço, Israel confiou na força da sua espada, confiou na força da sua lança, das suas flechas. Israel esqueceu que as suas batalhas não eram vencidas na terra, eram vencidas no céu. O maior soldado de Israel tinha nome, chamava-se Jeová, Yahvé. Quantas vezes o Senhor disse: nesta peleja não tereis que pelejar, eu pelejarei por vós? Quantas vezes o Senhor disse: és tu, Israel, o meu exército, e eu sou o seu capitão? A vitória de Israel, portanto, não estava na habilidade bélica, estava num manto invisível, num manto de revelação, numa presença metafísica. E aqui eu posso falar sobre isso, porque as pessoas que estão assentadas aqui, têm uma fé viva num Deus vivo, sabem muito bem que as nossas batalhas são diferentes das batalhas que não têm fé. As batalhas das pessoas que não têm a fé que nós temos, elas são vencidas no murro, são vencidas na base da pancada, são vencidas na base da retórica. A nossa vitória não vem através das nossas mãos, a nossa vitória vem através dos nossos joelhos. A vitória do crente não vem com visão humana. Nós respeitamos o governo, nós respeitamos as autoridades, mas nós sabemos que o nosso governo não está aqui, o nosso governo está aqui. Por isso brigamos tanto, por isso lutamos contra esse mundo moderno. Por isso lá em Brasília temos uma bancada de homens e mulheres que são cristãs, que lutam pelo exercício da democracia em uma família tradicional civilizatória. Por isso lutamos para que os nossos filhos não se percam nas escolas, porque nós acreditamos que o moral que Deus plantou dentro de nós não pode ser trocado por balela ou por ensinamento de filósofos ateus. Nós acreditamos que há um Deus no céu. Está faltando ensinamento assim para os nossos filhos. Está faltando aquela época em quando eu ia para a escola, primeira série, a gente pintava uns quadrinhos assim, que eram passadas numa folha de mimeógrafo, e lá tinha a imagem de Anchieta fincando a cruz, quando o Brasil foi descoberto. E quando perguntávamos aquilo, a professora dizia: o Brasil foi fundado à sombra de uma cruz. Tanto é que eu estou num estado que tem um nome cristão, Santa Catarina. Não podemos arrancar essas bases. Quando perdemos as bases da fé, o país fica desgovernado. Um país que é fundado à sombra de uma cruz é mais ou menos um país como Israel, que é fundado pelo nome do próprio Deus. Quando Israel troca Deus por outras coisas, Israel afunda. E qual é a maneira que Deus manda um recado para eles? Deus diz: Israel sabe que quando aquela arca está em jogo, eles voltam a ter fé, porque eles temiam aquele amuleto sagrado. Então olha o que Deus faz. Deus tira a sua glória daquela arca, e numa batalha de 10 contra 30, e numa batalha de 3 por 1, os que tinham 30.000 começaram a cair um a um. E quando perceberam que a batalha ia ser perdida, alguém se lembrou da arca que estava no santuário. Lembraram de Deus na hora da peleja. Mais ou menos o que acontece com todo mundo. Quando tudo está bem, a gente não lembra de nada. Mas bastou o teto cair na nossa cabeça e o chão abrir um buraco, a gente grita por Deus. Até o ateu pede por Deus na hora da luta. Israel lembrou de Deus na hora da luta. Então foram lá e buscaram o amuleto sagrado. Só que Israel esqueceu que aquilo era só um símbolo. Diga comigo, um símbolo. Mais uma vez, um símbolo. E o milagre não está no símbolo. O milagre está naquele que é maior do que o símbolo. Israel achou que aquela caixinha de madeira tinha poderes extraordinários para fazer eles vencerem a batalha. Mas o milagre não estava na arca, estava no Deus da arca. Só que Deus estava de costas. E a Bíblia Sagrada diz que os 30.000 soldados, menos um, 29.999 soldados, caíram ao fio da espada. Restou apenas um soldado da tribo de Benjamim.
E esse soldado da tribo de Benjamim volta para Israel para contar o que aconteceu. E quando os portões de Jerusalém se abrem, as pessoas esperando os soldados voltarem com despojos, voltarem com vitória, vem apenas um soldado ensanguentado que sobreviveu. O silêncio cai sobre a nação, então começam a perguntar para ele o que foi que aconteceu. E essa narrativa está no livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 4. Vocês vão encontrar esse soldado voltando e eles perguntam: o que aconteceu? E ele diz assim: houve grande morticínio entre nós, todos morreram, a arca de Deus foi roubada e só eu sobrevivi para contar a história. A arca de Deus então é tirada de Israel. Era a maneira de Deus dizer: vocês querem governar sozinhos? Vocês querem ter confiança mais nos homens do que em mim? Vocês não me querem mais como Deus de vocês? Então eu vou embora. A arca indo embora é um símbolo de Deus dizendo: eu estou indo embora, porque eu não fico onde não sou desejado. Por 70 anos, quantos anos eu disse? Israel ficou sem aquela arca. Por 70 anos, a presença de Deus, que era o símbolo da arca, foi embora. Vem então o grande rei Davi, que na época era só um menino, cheio de histórias para contar, desde a sua vitória contra o gigante Golias até a sua ascensão ao trono. É uma outra história que eu não tenho tempo para contar. Quando Davi herda o trono de Israel, Davi começa a perceber que ele herdou um reino perfeito, porém incompleto. Pastor, isso aí é meio paradoxal, né? Não é meio, é completamente. Como é que uma coisa perfeita pode ser incompleta? Pergunta para o seu irmão e vê se ele conhece alguma coisa perfeita que é incompleta. Porque perfeição sugere plenitude, sugere totalidade. Mas não, Davi herdou um reino perfeito, porém incompleto. Existem algumas coisas no universo que são perfeitas e são incompletas. Vou dar um exemplo. Se você for hoje em uma olaria, você vai ver ali sentado sobre as rodas um oleiro, e ele vai fabricar um vaso. O oleiro não deixa o vaso sair da mão dele se não estiver perfeito. Por isso que o vaso, quando é quebrado, ele pode ser refeito de novo. Lembra daquele corinho antigo? Como é que é aquele corinho do vaso? Como é que é, Roberto? Eu quero ser Senhor amado. Quem lembra disso? Só quem é crente há mais de 30. Então canta. Nas mãos de um oleiro, quebra minha vida, me faça de novo. Por quê? Eu quero ser. Tá bonito. Eu quero ser Um vaso novo. E eu passei a vida inteira na igreja: Senhor, me quebra, me faz de novo. Um dia o Espírito Santo puxou minha orelha e disse: o vaso só pode ser quebrado durante a confecção. O vaso só pode ser refeito durante a confecção. Pergunte por quê? Só fala se todo mundo perguntar? Só se perguntar fazendo biquinho. Ah, que povo fofo. Porque o vaso na mão do oleiro, ele ainda está com barro. O barro está mole. Então quando sai alguma coisa com defeito, o oleiro pode quebrar, Jaguar, colocar água e refazer. Depois que o vaso está pronto, vai para o forno e é cozido, não pode quebrar mais. Porque se quebrar não tem conserto. E o conserto, se tiver, é um remendo. Lembro da minha mãe colocando Durepox. Alguém lembra de Durepox? Ensina para o seu filho o que é isso, que ele acha que isso é lenda, né? Durepox. Aí você olha de longe, o vaso está perfeito, mas quando você chega perto, você vê os trincados dele. Alguém diz: esse vaso já foi quebrado. O vaso só pode ser quebrado durante a confecção. O vaso só sai da mão do oleiro perfeito. Depois que o vaso sai perfeito, o oleiro queima o vaso, volta, pinta o vaso, volta para o forno. E agora que o vaso está perfeito, ele ainda está incompleto. Aí vem alguém, compra o vaso e leva para uma loja. O vaso é colocado na loja, e lá na loja só está porque ele é perfeito. Ninguém vai vender um vaso quebrado nem trincado, amém? O vaso está na loja perfeito, mas ainda está incompleto. Aí vai uma dona de casa, um senhor, compra o vaso, leva para casa, lava, limpa, coloca terra e coloca flores. Aí o vaso perfeito fica completo. O vaso perfeito fica
Então existem coisas perfeitas que são incompletas. Quer ver uma coisa perfeita? O céu. Tanto que a Bíblia chama Deus de o arquiteto do universo. Por quê? Porque o arquiteto não erra nas metragens. Então o céu que Deus fez é perfeito, mas é incompleto. Pergunte por quê? Os moradores do céu estão sentados aqui ainda. O céu só será completo quando nós mudarmos para lá. Então existem coisas que são perfeitas, mas são incompletas. O reino que Davi herdou de Saul era perfeito. Pergunte por quê? Porque o reino tinha súditos, tinha palácio, tinha armamento bélico, tinham latifúndios, latifundiários. O reino que Davi herdou tinha tudo, tanto é que as nações queriam tomar o reino. Só que Davi não é um homem normal, porque um homem normal sentaria no trono de Israel e diria assim: estou satisfeito com tudo que tenho. Mas Davi não é normal. Repito, Davi não é normal. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Por que é que ele é um homem segundo o coração de Deus? Porque ele é sensível. Davi tem um dom que raramente você vai encontrar em um ser humano. Davi era um guerreiro e era um poeta. Olha que coisa contraditória. Como é que um guerreiro pode ser um poeta? O guerreiro é truculento, é violento. Vou te mostrar o guerreiro. Ele dá uma pedrada na cabeça de um soldado, derruba ele no chão, pega uma espada e arranca a cabeça. Arrancar a cabeça é uma atitude grotesca, é bárbaro. Ele pega a cabeça e expõe diante dos inimigos. É isso que eu farei com vocês se vocês não forem embora. Isso é uma atitude de um guerreiro. Quem pode imaginar que um homem que consegue arrancar a cabeça do outro e expor como um troféu, 5 minutos depois vai ali lavar a mão, aí enfia a mão na sacola, deixa a espada de lado e pega uma harpa e começa a dedilhar a harpa. Fecha os olhos e começa a dizer: eu matei aquele homem, mas o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Consegue enxergar porque Davi era um homem segundo o coração de Deus? Eu acho que é mais ou menos o que Deus quer fazer aqui, pastora Nazaré. Ele quer que todos nós tenhamos essas duas qualidades: guerreiro e poeta. Diga comigo: quero ser um guerreiro e quero ser um poeta. Pergunte para mim: é possível, pastor? É. Só que o guerreiro vai ser usado daquela porta para fora. Lá fora você vai usar a espada, o escudo, o capacete da salvação e a sandália. Lá fora você vai para a guerra. Aqui dentro não precisa usar a espada. Aqui você guarda a espada e pega a harpa. Aqui você louva, aqui você salmodia, aqui você canta poesias a Deus. Entendeu? Talvez seja por isso que alguns crentes não conseguem cultuar direito, que eles entram armados aqui dentro. É só você olhar para a cara do irmão do seu lado que você vai ter um ataque cardíaco, como quase eu tenho. É sério, nós estamos num culto de festa e tem gente que não consegue dar um sorriso. Parece que a pessoa foi batizada num pote de vinagre e ainda fica me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado num copo de limão. Fica com esse olho seco me olhando, parecendo um olho de sapo que morreu no dia de enchente. E está num culto alegre, mas está com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. Ei, guarda as armas e pega a harpa. Vamos ser poetas aqui nesta noite. Quem pode dar um grito de glória a Deus aqui? Eu disse que Davi não é normal. Qualquer homem normal, senhor prefeito, como o senhor assumiu a prefeitura da cidade, sentaria lá na cadeira, olharia e dizia assim: bom, a prefeitura que eu herdei é uma prefeitura perfeita. Tenho aqui funcionários públicos, temos os servidores, temos a arrecadação, estamos construindo casa, estamos fazendo coisas pela cidade, estamos asfaltando, podemos cuidar do saneamento básico. Então isso é um reino perfeito. Qualquer político perfeito, ao assumir uma nação, se ele for um homem normal, ele vai olhar apenas para a terra. E olhando para a terra ele vai ver, dizer assim: bom, eu posso cuidar desse problema se eu resolver isso aqui. Por exemplo, se eu votar a reforma da Previdência, eu vou sanar a economia brasileira e o Brasil vai voltar a prosperar. Isso seria um homem normal. Mas Davi não era normal. Davi temia a Deus. Quando Davi olhou para o povo e passou um pregão em cima do seu cavalo, ele viu as casas construídas, ele viu as fazendas, ele viu tudo. Ele viu um reino próspero, todo mundo queria tomar o reino, mas o coração de Davi estava triste, ele não entendia o motivo. Um dia ele sentou no seu trono e questionou Deus: por que eu estou triste? O que é que está faltando em Israel? E Deus falou no coração dele, através dos seus ouvidos, dizendo: Davi,
A nação é perfeita, mas está incompleta. Por quê, Senhor? Porque está faltando a minha presença. Você não entendeu, eu vou falar de novo. Davi, você tem palácio, você tem soldados, você tem exército, você tem tudo, mas a minha presença não alegra mais o coração dos judeus. Não há mais cânticos pelas ruas, não há mais profetas em Israel. A minha nuvem, a Shekinah, não caminha mais entre vocês. Os anjos não falam mais com vocês. E a nação de Israel, Davi, não é como a nação dos heteus, os heveus, os girgazeus, os egípcios. A nação de Israel foi fundada por mim. Essa nação só será plena quando eu estiver entre vocês. E é por isso que a primeira grande batalha de Davi é sair de Israel e ir até os filisteus para buscar a arca da aliança. A história diz que quando Davi propôs a guerra, os soldados antigos, os capitães, tentaram tirar da cabeça de Davi, dizendo: não, Davi, estamos em paz há muito tempo. Para que ir mexer num formigueiro? Para que ir mexer com os filisteus? Eles estão quietos. A última batalha foi um vexame. Nós perdemos 30 mil soldados para eles. Estamos em paz, a nação está próspera. E Davi diz: não, a nação é perfeita, mas está incompleta. Eu preciso buscar o símbolo da presença de Deus. A tradição diz que quando Davi fez o convite, muitos debandaram. Então Davi disse: eu só quero comigo homens e mulheres que tenham coragem de entrar no arraial do inimigo e tomar o que pertence a nós. Eu quero homens e mulheres que tenham coragem de sair da sua zona de conforto, que tenham coragem de ir para a batalha, buscar o que é nosso, o que nos pertence, porque a nossa nação não é uma nação comum. Davi conseguiu um exército, e a Bíblia diz que ele chegou e pegou os filisteus de surpresa. Foi uma noite sangrenta. Todavia, Davi conseguiu o seu feito, que foi possuir a arca. Os soldados que foram com Davi nunca tinham visto a arca, mas tinham ouvido falar dela. Ou seja, a geração de Davi vivia de lendas. Ouviram histórias da arca abrindo o rio Jordão, ouviram histórias que aquela arca era o trono de Deus, mas nunca tinham visto. Agora a geração de Davi vai atrás da arca. Eles não querem mais lenda, eles querem realidade. Que esta palavra caia no seu coração. Que esta geração de crentes que aqui estão não vivam mais de lendas. Que a gente não viva mais de sentar com meia dúzia de irmãos, pegar um chimarrão e contar a história de antigamente, de quando a gente ia lá na igreja, daqueles crentes que só tinham 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante, que falava Jesus e que acontecia milagre. Não chega de viver de lendas. Eu quero viver a realidade. Eu quero ver o Deus de ontem operar hoje. Eu quero ver o cego ver, o surdo ouvir, o paralítico andar. Eu quero ver o mudo falar. Eu quero ver o morto ressuscitar. Eu quero ver os nossos filhos caminharem pelas ruas e à sombra deles levantar os doentes. Eu quero ver os nossos filhos e filhas entrarem na universidade e quando passarem por alguém, a pessoa vai dizer: por que você brilha? Porque a sua palavra traz paz. E a pessoa dizer: porque eu estou nesse mundo, mas eu não sou desse mundo. Eu estou de passagem nessa terra. Davi foi em busca da realidade. Ele trouxe a arca da aliança. Eu não tenho tempo para contar como foi tudo, porque a história é muito bonita. Mas quando Davi trouxe a arca da aliança, a tradição diz que Israel era cercado por muralhas. Isso era para proteger as cidades. E em cima da muralha ficava um homem. Esse homem era um arauto. Esse homem ficava em cima da muralha com uma luneta. E havia diante dele trombetas, cada uma de um tamanho e cada uma com um sonido diferente. Esse homem tinha também o nome de Atalaia. Diga comigo, Atalaia. Esse Atalaia ficava observando ao longe. Ele passeava em cima da muralha, em todos os ângulos, para ver se não vinha nenhum exército inimigo, para ver se o exército que saiu para a batalha voltava com a vitória. Quando o exército voltava com a vitória, ele pegava a trombeta da vitória. Quando o exército voltava da batalha perdida, ele tocava um sonido que era triste. Nesse dia, quando Davi volta com a arca da aliança, o Atalaia toma a trombeta da festa. E quando ele toca a trombeta da festa, os portões de Jerusalém se abrem. Havia uma festa preparada. A mulher de Davi chamava-se Milca ou Mical. Ela era filha do rei Saul. Imagina, filha de fazendeiro, ou filha de rei, neta de fazendeiro. Conhecia tudo sobre festa. Então ela preparou uma festa de arromba, porque Davi mandou a notícia para ela: estou voltando com a vitória, então prepare, porque é a minha primeira comemoração de vitória como rei. Então prepararam uma festa no meio de Jerusalém. Haviam 2 festas preparadas, uma para
os plebeus, os pobres, e outra para a aristocracia. A festa do palácio ia ser de pompa, e a festa do povo não ia ser tão diferente, mas eram classes separadas. Quando o portão se abriu, todo mundo esperava que entrasse pelo portão o rei, porque o rei é aquele que volta da batalha primeiro, vestindo a sua coroa, a sua roupa, carregando uma bandeira do exército que ele venceu. Só que quando o portão de Jerusalém se abre, não é o rei que entra, entra uma carruagem de bois, e em cima da carruagem a arca da aliança. E na medida em que a arca vai entrando em cima da carruagem de bois, o povo que deveria gritar e aplaudir se cala. Eles se calam porque houve uma quebra no protocolo, houve uma quebra da festa, porque o normal é o rei entrar e o povo grita, mas ao invés do rei entrar, entra uma carruagem de bois trazendo a arca. O povo ficou em silêncio. Quando Davi, que vem atrás, vê o povo em silêncio, quando as pessoas percebem Davi chegando atrás da arca, aí o povo faz festa, e o povo começa a cantar: esse é o rei, esse é o rei. A Bíblia diz que Davi ficou tão triste, que ele desceu do cavalo, pediu para um exército dos seus guarda-costas principais, aqueles da caverna de Adulão, fizessem ao redor dele um biombo humano. E dentro desse biombo humano, Davi começa a se despir. Milca, ou Mical, a mulher dele, estava no segundo andar do palácio. Só ela viu o que estava acontecendo. Ela viu Davi tirar a coroa, ela viu Davi tirar a roupa de rei, ela viu Davi ficar nu, e ela viu Davi colocar uma estola sacerdotal, um pano branco que só tinha um buraco por onde entrava a cabeça, e um cinto de couro para amarrar pela cintura, deixando nu as laterais. Isso era um ato de humilhação. Quando Davi se veste desse jeito e os homens abrem o biombo, o povo que estava cantando paralisa, porque ninguém nunca viu um rei de Israel seminu. Quando as pessoas olham Davi naquele estado de seminudez, isso é uma vergonha, eles não sabem o que está acontecendo. Davi vai perto da carruagem de bois, aleluia. Ele olha aquela arca, e ele olha para o céu e diz: Deus, eles não entenderam que o rei de Israel não sou eu. Eu não quebrei nenhum protocolo. O protocolo diz que quem entra em Israel é o rei, e por isso eu pedi para que a arca entrasse primeiro, porque o Senhor é o rei. Mas eles não te conhecem, porque não gritaram nem aplaudiram quando a arca entrou. E se ninguém te entendeu, e se ninguém percebeu que o Senhor é o rei, eu percebi. Então eu tiro a minha aparência de rei, eu tiro a minha coroa, eu tiro a minha roupa. Davi olha para um grupo de meninos, um grupo de, não ouvi? Esses meninos eram os levitas, uns com pandeiro, com instrumentos, e outros dançarinos. E entre eles tem um menino diferente, que está olhando o rei. O rei pede então aos músicos: toque uma música de louvor a Deus. Davi coloca uma mão para trás e a outra na frente, assim o judeu inicia sua dança. Ele se curva diante da arca. Se não te reconhecem, eu te reconheço. E Davi sozinho começa a dançar, começa a bailar, igual aquelas meninas estavam fazendo aqui. Sozinho, começa a bailar, e a nação inteira está calada. Eles não estão entendendo nada, porque o rei não pode fazer isso. Mas Davi não é um rei normal. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Davi sabe que a vitória vem dele, e a glória é dele, e o louvor é para ele, e sem ele nada pode ser feito. E enquanto Davi está bailando, está dançando, os seus soldados que deveriam guardá-lo ficam tão estupefatos que se perdem na guarda. Um menino que tem 15 anos sai do meio dos dançarinos, rompe os soldados e corre até Davi. Os soldados, quando dão conta, já é tarde. Se fosse alguém para matar, o rei teria matado. O rei estende a mão e manda eles parar, porque o menino está vestindo roupa de levita. E Davi pergunta: o que você quer? Ele diz: eu quero bailar com o Senhor, eu quero adorar a Deus como o Senhor está adorando. E a tradição de Israel diz que Davi e esse menino dançaram ao redor da arca. Alguns sentiram nojo, como a mulher de Davi, que está lá no segundo andar da casa. A Bíblia diz: e Milca, vendo Davi, sentiu nojo. Outros, os mais velhos,
os carequinhas, os de cabelos brancos, quando viram Davi adorar, caíram de joelhos no chão, rasgaram as suas vestes e começaram a dizer: o rei voltou, o rei está de volta. A Bíblia diz que Milca, por olhar Davi e sentir nojo da dança dele, recebeu de presente de Deus um útero podre. A Bíblia diz que Milca nunca gerou filhos, porque ela sentiu nojo de Davi adorando. Deixa eu dar um conselho para você que é um crente muito importante, extremamente sábio, formado, cheio de anel de formatura no dedo. Quando você ver em algum momento do culto alguns crentes, geralmente os mais simples, fazerem algum tipo de coreografia que você não entende, não murmura não, fica quieto. Você não sabe o que está acontecendo. Ele não está dançando para você, ele está dançando ao redor da arca, ele está adorando ao Criador. Pode não agradar você, pode não agradar você, mas está agradando alguém que está lá em cima. E se você ficar murmurando, rindo, debochando, como eu já vi até pastores fazer, olha, esses crentes aí estão parecendo lutador de Kung Fu, fica cheio do Espírito Santo e dá uns pulos. Esses crentes do sapatinho, sabe, do reteté, por favor, não toca neles não. Não fale do que você não entende. Colocar a mão num crente cheio do Espírito Santo é como colocar a mão numa caixa de marimbondo. Não toque neles. Se você não entende, fica quietinho, a não ser que você tenha o dom de discernir espíritos. Se você tiver certeza que o que está nele não é de Deus, vá lá e expulse. Mas se você não tem, fica quieto, deixa ele adorar a Deus, porque isso agrada o coração de Deus. O menino que dançou com Davi voltou para casa, e ao chegar em casa, a história de Israel diz que Deus colocou, que o pai dele mudou o nome dele e disse: garoto, onde você arrumou tanta coragem para romper os soldados e pegar na mão do rei? E o menino disse: pai, quando eu vi eu já estava lá. Aí o pai diz para ele: se você tocou no rei e não morreu, se você tocou no rei e os soldados não te tocaram, só tem uma explicação. Qual é, meu pai? Deus de ti se apoderou. Então a partir de hoje, meu filho, seu nome vai ser Asaf. É assim que nasce o salmista Asaf. E esse salmista vai fazer história em Israel. Quando o rei Salomão, filho de Davi, herda o trono, na inauguração do templo, quem vai reger o coral é Asaf. E olha que Asaf já estava para lá de Bagdá uns 50 anos, porque os levitas e sacerdotes só podiam ministrar no santuário até os 50. Mas entre a ascensão de Davi e a ascensão de Salomão são 40 anos. E o menino, quando se aproxima de Davi, tem 15 com 40, 55. Já tinha 5 anos que ele estava aposentado. E Salomão mandou trazer Asaf, porque não tinha outro capaz de construir uma música para tocar o coração de Deus na inauguração do templo. Então essa história que eu estou contando para vocês é uma quebradeira de paradigmas. É Deus mostrando que às vezes, para fazer alguma coisa divina, é preciso sair de dentro da casinha, é preciso sair do quadrado. Deus também quebra protocolos. Quem sabe nesta noite não é o que Deus está esperando de você? Quebre protocolos, chame a atenção de Deus. Como, pastor? Faça o que você nunca fez, e Deus fará por você o que Ele nunca fez também. Pastor, mas o que é que vão falar de mim? Quem fala de você não paga as suas contas. Quem fala de você não morreu na cruz do Calvário por você. O problema é deles que estão falando. O resultado eles vão ver depois. Porque quem tem coragem de tocar o coração de Deus é por Deus tocado também. Alguém concorda comigo? Dá um glória a Deus aí. Eu estava em Brasília dia desses, senhor prefeito, senhor vice-prefeito, e recebemos lá alguns embaixadores e algumas autoridades. E um dos líderes da reunião era um pastor evangélico que estava lá, deputado comigo. E ele pediu: Marco, você podia levantar a voz em oração para nós orarmos por essas autoridades? E eu estava passando por um momento de dificuldade. E todo crente que passa por um momento de dificuldade, ele fica mais sensível, então ele ora mais. Então, como eu estava orando muito naquela época, estava jejuando bastante, eu estava muito sensível a Deus. Ele me mandou orar, eu comecei a orar tranquilo, uma oração formal, né? Senhor, abençoa.
Mas de repente eu senti aquele negócio. Sabe aquilo que só crente pentecostal sente? Quando começa a queimar aqui dentro, o corpo arrepia, e quando você vê, você já não está mais aqui, está lá. Quando eu vi, eu estava gritando igual maluco, e dei uma rajada de língua estranha. Quando eu comecei a orar em línguas, eu senti uma cotovelada aqui, toc, minha cotovelada, eu parei, olhei, era um pastor, deputado, ele falou: Marco, se aquieta, se controla. Eu disse: mas me aquietar por quê? Ele falou: eu pedi para você orar. Eu falei: mas eu estou orando. Ele falou: não, você está orando em línguas. Eu disse: Paulo diz em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 14, que quem ora em espírito, ora melhor. Orar em espírito é isso, orar em línguas. Ele disse: mas aqui não é lugar. Eu disse: mas se não é lugar, por que você me mandou orar? Aí ele falou: depois a gente conversa. Terminou aquela reunião, ele me levou para uma salinha junto com ele e disse assim: Marco, você tem que entender quem é você. Eu disse: mas eu sei quem sou eu. Não, parece que você não sabe. Você é um deputado federal, você é um homem que viajou o mundo, você agora fala 3 idiomas, você escreveu 20 livros, você não é mais o menino da Vila Tatu, não. Você não é mais o cortador de cana, não. Você não é mais o menino que orar no meio do mato, não. Então agora você tem que se portar como homem importante. Eu deixei ele falando, falei assim: ô querido, você só esqueceu de uma coisa. Disse o quê? Eu só sou o que sou hoje por causa do menino da Vila Tatu. Eu só recebi o que recebi de Deus porque eu subi um monte para orar. Eu só fui tocado por Deus a uma ascensão porque eu fui sensível. Eu nunca tive vergonha do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E orar para mim é uma honra e não uma vergonha. Muitas pessoas acabam perdendo a sensibilidade no meio do caminho. Passa o tempo dentro da igreja e se torna esse Matusalém da fé. Essa criatura que está aí do seu lado, quando você fala para a pessoa: a paz do Senhor, ela olha para você e fala assim: nhô. Entendeu, nhô, né? É um resumo de a paz do Senhor. Você pergunta: você tem pai? A pessoa diz: nem mãe. É para encurtar a conversa. Deixa eu te dizer uma coisa: se você estiver desse jeito, não venha aqui. Como eu disse, aqui não é lugar de autoestima, aqui é lugar de racionalidade. Eu venho aqui para reabastecer a minha bateria. E crente pentecostal só reabastece a bateria se ele começar a gritar. Pastor, é gritando que a gente recebe o milagre. Tem hora de ficar em silêncio. Tem a hora que você rodeia Jericó por 6 vezes em silêncio. Por quê, pastor? Esse silêncio representa o quê? Representa que o seu inimigo lá em cima não sabe o que está acontecendo. É para você apavorar. O silêncio do crente apavora o inimigo, mas quando ele grita, ele toca o coração de Deus. Caminha em silêncio pela rua, mas aqui dentro reage. Reage. Quanto mais grito você manda para o céu, mais o céu reverbera te dando graça. Essa é uma matemática pentecostal. É nesse momento que nasce o ministério de Asaf. E é assim que esse moço se porta durante a sua vida inteira. Até aqui, amém? Então, agora olhe para o seu irmão e diga: você está pronto para ouvir a mensagem? Porque agora eu vou começar a pregar. Roberto, muda a música para mim. Eu desenhei a história. Agora eu vou falar do Salmo 73. O Salmo 73 foi escrito em uma noite única. Na noite em que Asaf esteve dentro do santuário de Deus e regeu o coral na inauguração do templo. 2 Crônicas, capítulo 5, 6 e 7. Leia em casa. Você vai ver que Salomão, tendo dado ordem, os coristas começaram a cantar. Só que antes do louvor subir, a Bíblia diz: e Deus saiu da nuvem e entrou dentro do santuário. E os sacerdotes não conseguiam ficar em pé diante do Senhor, porque a glória do Senhor encheu a sua casa. Quando foi que isso aconteceu? Isso aconteceu não quando Salomão deu ofertas mirabolantes, não quando se matou centenas, dezenas, milhares de ovelhas em sacrifício. Isso aconteceu quando Asaf, com 55 anos de idade, ou melhor, 55, ele foi vocacionado por Salomão. Quando Salomão chamou e deu a ele a ordem para construir o templo, ou a ordem para construir a música, enquanto ele construía o templo, ele tinha 55 anos. O templo ficou pronto 7 anos depois. Então Asaf tem 62 anos. Aos 62 anos, quando ele vai reger o coral que está na frente dele,
Ele pega uma música que ele construiu, um salmo que ele compôs, e diz: esta é a obra-prima de tudo que eu já fiz. E ele vai cantar com os levitas. E é nessa hora que me dá raiva. Pergunta por quê? Porque é o único louvor que a Bíblia não fala qual foi. A gente tem o cântico de Maria, o Magnificar. Nós temos o cântico de Zacarias, temos o cântico de Moisés. Temos vários cânticos na Bíblia, temos o cântico de Débora. Mas o dia da inauguração do templo, nós não temos a letra. Deus não permitiu que ninguém soubesse a letra que Asaf havia feito. Quando Asaf abriu a mão para reger o coral, Deus, por antecipação, ouviu a música. E Deus desceu da nuvem, porque Deus estava com saudade de ouvir Davi. E Davi já estava morto. Então Deus sentia saudade de ouvir o homem segundo o seu coração. E Asaf herdou a unção de Davi, porque ele tocou na mão do rei e dançou com o rei ao redor da arca. Por isso que Asaf canta igual Davi e constrói louvores igual Davi. Deus ficou tão satisfeito e feliz em ver Asaf dando o seu último louvor, que ao invés de Deus deixar todos ouvirem a música, ele entrou dentro do santuário e derrubou todo mundo no chão. O coral caiu para um lado, os sacerdotes caíram para o outro, e ninguém ouviu a música, só Deus. Terminou aquele culto. Vem comigo para a porta do templo. O templo de Salomão. Ouro, joias preciosas, madeira, pessoas bonitas, importantes. Na porta do santuário está o rei Salomão recebendo as honrarias dos chefes de estado. E todo mundo dizendo: que obra, que arquitetura. E do lado de Salomão está um homem, que é um sacerdote de 62 anos, que é Asaf. E as pessoas o ignoram, porque era para ele reger um coral com uma música. Mas ninguém escutou a música, porque Deus entrou dentro do santuário. Termina a festa, Salomão entra em uma das suas carruagens e vai com as suas mulheres e concubinas para uma festa no palácio. Os homens ricos que ali estavam pegavam as suas carruagens e foram para as suas festas. As pessoas que moravam no centro da cidade vão para suas casas fazer uma festa. E o último no santuário é Asaf. E é ele quem fecha o santuário. E Asaf não tem carro. Ah, Jesus. Asaf não tem roupa de ouro, porque ele é um sacerdote. E quem conhece a Bíblia sabe que sacerdote não tem casa, sacerdote não tem riquezas, sacerdote não tem ouro nem prata. Deus disse a Josué: a tribo de Levi, eu sou a sua herança. As 11 tribos de Israel podem ficar com as províncias, com as terras frutíferas, com os lugares onde tem lago. Todos vocês de Israel têm uma herança na terra. Os levitas, de onde vêm os sacerdotes, eu, o Senhor do céu, sou a sua herança. É lindo ouvir isso, né? Pergunte para mim: o que significa, pastor? Significa que você não come o que quer, você come o que Deus manda. Que você não veste a roupa que você quer, você veste a roupa que Deus manda alguém lá te dar de presente. As casas dos sacerdotes não tinham cozinha. Por quê? Porque eles não cozinhavam. O sacerdote ia para o santuário, o povo trazia as ofertas, eles colocavam em um tacho grande para cozinhar. O sacerdote tinha um garfo de 3 pontas, fincava lá dentro, e o pedaço de carne que saía era o que ele levava para ele e a família dele comer. Ele não tinha direito a escolher. É por isso que os filhos do sacerdote Eli morrem na batalha, porque a Bíblia diz que eles queriam comer carne assada, e a porção dos sacerdotes era uma carne cozida. Ou seja, o sacerdote não tinha vontade própria. Os sacerdotes não tinham casas, eles moravam em casas onde moravam os filhos, os pais, os avós, os bisavós. E se os tataravós tivessem saúde, morariam juntos também. A tradição diz que Asaf tinha uma família doente, uma mulher deitada em uma cama, esperando a morte chegar, e filhos especiais. O homem que esteve diante do povo e ao reger um coral trouxe Deus para a terra, não tocou o coração dos homens, mas tocou o coração de Deus. Imagine a unção que esse homem tinha para Deus descer no momento do seu louvor que ninguém escutou. Ele conseguia tocar o céu porque ele tinha unção, ele tinha graça e glória. Mas a unção
a graça e a glória não blindavam ele do sofrimento. Aquele foi o melhor dia da vida dele. Aquele dia que você canta na igreja, sabe, o céu desce, você ministra e o coração das pessoas é abalado. Você pega o microfone e expulsa demônios, e o céu está em você. Aí quando você sai daqui, entra na sua casa, e você volta para a vida real. E aí você chega em casa e pega o filho doente, mas você orou pelo filho dos outros, e o filho dos outros foi curado, mas o seu não é. Você ora por um irmão e Deus abre a porta da casa, do carro, e você está endividado. Existem dois mundos para nós, esse e aquele lá fora. Esse aqui é místico, por isso a gente vem à igreja. Aqui a nossa fé é aumentada, porque nós ouvimos histórias, a fé vem pelo ouvir. Tem crentes que estão aqui hoje, pastor, que não deram glória a Deus ainda, e não é porque não querem, é porque só Deus sabe como é a sua vida real em casa. Tem alguns que, se pudessem, trariam o colchão da cama para dormir aqui dentro, porque enquanto estão aqui, estão sentindo paz, mas quando sai daqui e volta para casa, o inferno está diante deles. Asaf saiu de casa, foi para o seu melhor dia, o dia em que o seu ministério foi por Deus contemplado. Mas após o culto, quando a glória foi embora, quando os sacerdotes ficaram de pé, quando a nuvem voltou para o céu, quando ele se viu sozinho e começou a andar pelas ruas de Jerusalém, e ele passava pelas casas e via os filhos dos outros rindo, viam as pessoas comendo e bebendo, as pessoas mostrando para as pessoas as suas roupas novas, os seus carros novos. E ele, quando sai do centro da cidade, vai para um vilarejo envelhecido, cheio de teias de aranha, numa casa onde o avô dele morou, o pai dele morou, ele, os seus filhos, o seu avô, seu bisavô. E ele entra dentro da sua casa, e na sua casa não tem móveis bonitos, uma mesa de madeira, um menorá com uma lâmpada acesa, uma bacia com água, um chifre com azeite, na mesa uma tigela com uma sopa, um copo de madeira com água, porque a família deixou para ele, porque era a porção dele. E ele olha aquela mesa sozinho, e ele viu a família dos outros rindo, porque a família dos outros era perfeita, mas a dele era doente. Não tem uma mulher para comer com ele, para ele poder contar o milagre, para ele contar como foi o sucesso daquele dia. Ele não pode nem falar para os filhos, porque os filhos são especiais. Eu não sei se ele comeu aquela noite. Aí ele vai lá dar um beijo na esposa, que aguarda a morte, e ele conversa, não sabe se ela está ouvindo ou não. Ele vai no quarto dos filhos e pega aquelas criaturinhas lindas que Deus deu a ele, mas que nunca vão poder andar, nunca vão poder correr. Ele vai para um canto da casa e começa a lembrar que dias antes ele enterrou o pai dele. Ele enterrou quem? E nem cova o pai dele tinha, porque a cova do pai ficava junto com a cova do avô, do bisavô, do tataravô, porque ele é um sacerdote e ele não tem dinheiro para nada. O desespero faz Asaf sair de casa de madrugada. A angústia faz ele andar pelas ruas descabeçado. E aí que ele começa a desabafar. E aí que ele começa a orar o Salmo 73. Ele está andando pelas ruas falando aquilo, chorando. Com efeito, Deus é bom para com Israel. Ele está se sentindo um não judeu. Ele está dizendo: Deus é bom com todo mundo, menos comigo. Deus é bom para com os limpos de coração, porque o meu está sujo agora. Eu sou um homem de Deus, sou um sacerdote, mas eu estou sentindo angústia. Eu estou desacreditando em Deus. Quanto a mim, porém, quase se resvalaram os meus pés quase escorregaram. Eu estou de pé, mas os meus pés quase escorregaram, eu quase caí no chão. Pouco faltou para que eu desviasse os meus passos, pois eu invejava, Jesus, os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos, porque ele andou pela rua e viu todo mundo
que ele conhecia a vida deles. Gente que não prestava, que não valia nada, mas a vida deles era perfeita. O cidadão não prestava, mas tinha uma família com saúde. O outro era arrogante, mas tinha dinheiro. E ele começou a dizer: para eles não há preocupação no seu corpo, para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e médio, é puro. Eles não têm doenças, porque ele está falando: a minha mulher tem doença, os meus filhos têm doença, mas os ímpios não têm. Eles não partilham das canseiras dos mortais, não são afligidos como os outros homens. Ele está dizendo: os ímpios têm uma vida melhor do que a minha. Próximo versículo. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto. Próximo. Seus olhos saltam, e da gordura do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus dizendo a sua boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento do Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o meu coração, e lavei as minhas mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido, e a cada manhã eu sou castigado. Ei, não é um ímpio que está orando ali, não. É um santo. Uma vez eu estava lendo a Bíblia, e eu falei: tem alguma coisa errada na Escritura. Não me chame de herético. Quem já leu o Salmo 23? O Senhor é meu pastor? O Senhor é meu pastor? É verdade isso? Nada falta para o crente? Eu estive no continente africano e vi crentes morrerem de fome, porque faltou comida. Eu vi meninos e meninas morrerem de sede, e temiam a Deus. Agora em Brumadinho, eu recebi em Brasília um pastor que ele perdeu a congregação inteira. Mas o Senhor não é o meu pastor? E nada me faltará? O dia que isso entrou no meu coração, eu disse: Deus, a sua palavra está errada. O Senhor disse: não, filho, o tradutor traduziu errado. A Bíblia Sagrada foi escrita em idiomas que hoje nem existem mais. O aramaico é um deles. Do aramaico veio o hebraico, do hebraico veio o grego, do grego o latim, do latim o alemão, do alemão o inglês, do inglês o português, daí os outros idiomas. Então pense que para chegar aqui até nós hoje, ela passou por uma série de transformações. E algumas palavras não conseguem ser traduzidas no nosso idioma, ou o copista, o escritor, não conseguiu traduzir, não conseguiu entender o que é que o outro havia escrito. A língua portuguesa tem 600 mil verbetes. A língua inglesa, ou melhor, a língua inglesa tem 600 mil verbetes. A portuguesa tem 2.400.000 verbetes. Para cada palavra em inglês, nós temos 10 traduções em português. Então, às vezes, na hora de traduzir, o copista ou o tradutor traduziu errado. O certo não é: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O certo é: o Senhor é meu pastor e não há de me faltar. Ouviu aí? O Senhor é meu pastor e não há de me faltar. Se eu passar pelo vale da sombra da morte, eu passo contigo lá, filho. Deus não te livra do vale da sombra da morte. Ele diz: eu vou contigo lá. A minha presença não vai te faltar. Eu vou te ajudar. Você lembra quando criança, quando tinha medo? Seu pai e sua mãe não precisavam fazer nada. Você só precisava de pegar na mão deles. Lembra disso? Quando você está com muita dor, muita angústia, basta alguém te dar um abraço. A pessoa não consegue solucionar o problema, mas a presença dela te dá forças. É isso que o salmista está dizendo: o Senhor é meu pastor e Ele não vai me faltar. Deus às vezes fecha os lábios, mas Ele nunca fecha os olhos. Deus às vezes não fala o que queremos ouvir, mas Ele nunca fecha os ouvidos. Ele sempre te escuta. E às vezes Ele permite que o vale da sombra e da morte seja para você uma matéria de uma faculdade chamada vida. E só vencendo esta faculdade é que você vai ter forças para dar aos outros o testemunho de que é possível
passar pelo vale da sombra da morte e sobreviver a ele do outro lado. Alguém acredita nessas coisas? Asaf era um ser humano. Em alguns momentos ele fazia o céu descer na terra, mas quando ele estava sozinho, ele era passivo de agruras e tristezas, como nós temos. Então eu estou aqui hoje para te dizer, como eu disse no início e falo no final, tem coisas que nós pregadores não gostamos de pregar, porque a gente não sabe qual será a reação. O meu intuito, ou eu fui treinado em um seminário para fazer você sair daqui cuspindo fogo e agarrando o diabo pelo chifre, e esfregar o focinho dele no chão. Eu me lembro do meu pastor de história dos Hebreus, e ele dizia para mim, o meu professor: não importa o que você faça, o pregador é obrigado a fazer o povo sair do culto com vontade de voltar no dia seguinte. Eu fui treinado para falar de coisas boas, que o milagre vai chegar. Só que hoje eu tenho 46 anos e vi crentes que nunca receberam milagre, e vi pessoas passarem por vales que eu nunca vou conseguir explicar. Então nem sempre o milagre vai vir, nem sempre a força de Deus vai vir e vai te mostrar uma outra realidade. Às vezes você só vai poder contar com a presença dele. E esteja feliz por isso, porque a presença dele vai contigo. Eu era menino e tinha uma casa lá, sou prefeito, na minha cidade, que era da irmã Sebastiana. A irmã Sebastiana tinha 14 filhos. O bom crente não cria família, cria uma tribo, né? Ela tinha uma tribo dentro de casa, 14 filhos, né? E o marido dela era o seu Júlio Januário. E o Júlio Januário era um presbítero da Assembleia de Deus. E esse homem ajudou a fundar vários trabalhos lá em São Paulo. E um dia ele se desviou. Mas ele não só se desviou, ele perdeu o rumo. A rua que ele morava era uma rua muito movimentada na minha cidade, chamada Rua 4. Todo mundo que vinha da vila para o centro tinha que passar na frente da casa dele. E um dia, os irmãos indo para a igreja, passaram na frente da casa dele. Estava ele sem camisa, tomando cerveja. Ele ficou bêbado. E quando os crentes falaram: vamos para a igreja, Júlio, ele entrou na casa dele, pegou a Bíblia, colocou no chão e jogou fogo na Bíblia. Ele perdeu a fé completamente, ficou cego. A irmã Sebastiana, a esposa dele, mulher íntegra, de círculo de oração, nunca abriu a boca para reclamar. O Júlio virou um homem sem caráter e começou a ter 1, 2, 10, muitas amantes. Até que um dia a irmã Sebastiana adoeceu, e a doença dela era grave. Ela tinha um câncer que era raro. Ela ficou de cama, e sabe quem vinha cuidar dela? As amantes do Júlio. As amantes. Ela via ele dormir com as amantes no mesmo quarto. A igreja sabia disso, os filhos sabiam disso. O Júlio, que queimou a Bíblia, não tinha uma gripe. E a irmã Sebastiana, um câncer miserável. Os filhos perderam a fé. Quase todos se desviaram. E eu me lembro como se fosse hoje, o último dia que eu vi a irmã Sebastiana, fui no hospital visitá-la. Fui eu e o Enoque. O Enoque foi um dos poucos que se salvaram. Hoje é pastor batista. Quando nós chegamos no quarto, a enfermeira falou: vocês não podem fazer barulho, porque ela só não sente dor quando está dormindo. Eu nunca tinha visto uma pessoa tomar soro pelo dedo do pé. Vocês já viram uma pessoa tomar soro pelo pé? Era o único lugar que encontraram uma veia. Então a enfermeira falou para nós: vocês só entram se não fizer barulho. Quando o Enoque entrou, ele viu a mãe daquele jeito, ele não aguentou, ele saiu. Aí eu estendi minha mão sobre ela em silêncio. Fiz uma oração em silêncio. Quando eu estou orando, eu escutei uma vozinha bem fraquinha: Marquinhos. Eu abri o olho, a irmã Sebastiana. Eu pedi desculpa, eu falei: irmã, eu não queria te acordar. Ela: fica tranquilo. Ela falava e gemia. Ela sentia dores por tudo quanto é lugar. E eu fui falar para ela: eu vim aqui para orar. Ela falou: quieta, menina, como é que está o Enoque? Eu digo: está ali fora. Ela disse: meu filho vai ser pastor, cuida dele quando eu for embora. E eu tentava confortar ela não me deixava. Eu disse: você também, viu? Jesus me mostrou que você vai ser um homem de Deus um dia ainda. Não perca a fé. Fala para os meus filhos que eu estou indo para o céu. E entre uma fala e outra, ela gemia. E eu estudava naquela época um pouquinho, sempre fui muito curioso, estudei um pouquinho de ciência. Por que você grita quando sente dor? Você sabe?
O grito é uma mensagem que o seu corpo manda para o cérebro, e por milésimos de segundo você interrompe a dor. Por isso que uma pessoa, quando ela está com sangue muito quente, ela não sente tiro, não sente nada, a adrenalina está mil. Quando você grita, você descarrega no corpo uma dose de adrenalina, e por alguns segundos você não sente a dor. Então o grito é uma maneira do corpo aliviar a dor. Então eu disse para a irmã Sebastiana: grita, porque ela gemia. Eu falei: grita. E ela falou assim: não posso. Eu falei: por que não? Ela disse: abaixa aqui. Eu coloquei meu ouvido na boca dela. Ela disse: está vendo a mulher aqui do lado? Tinha uma mulher do outro lado. Eu disse: estou. Essa mulher tem uma semana que está dizendo: cadê seu Deus, Sebastiana? Cadê o seu Deus que você pregou a vida inteira? Cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. Está lá o seu marido queimando a Bíblia lá, ó, com um monte de mulher. Cadê o seu Deus, Sebastiana? E a mulher disse para ela assim: quero ver a hora que você começar a gritar de dor. Eu vou estar aqui para rir de você. E a irmã Sebastiana falou assim para mim: eu não posso gritar, porque senão eu vou envergonhar Jesus. E ela vai falar que Jesus me abandonou, e Ele não me abandonou, não. Ele está aqui comigo. Desculpa. A irmã Sebastiana morreu. O enterro dela foi o enterro mais simples do mundo. Círculo de oração, meia dúzia de gente. A gente congregava numa igreja muito pobre. Juntamos uns irmãos, compramos um caixão daquele mais fuleiro. A gente tinha que segurar na alça e embaixo, senão o fundo saía. Enoque foi do meu lado. Chegamos lá, uma tumba num chão de terra. Colocamos ela, o círculo de oração ficou em volta dela, do caixão. Cantaram um hino de despedida. Quando terminamos o hino de despedida, eu fui andando por aquelas ruas do cemitério, abraçado com Enoque. E tinha um coveiro num canto. E ele gritou: menino, vem cá. O Enoque foi e eu fui lá. Pois não, senhor. Ele disse: quem que morreu aí? Eu disse: a dona Sebastiana. Ele disse: ela tem filhos que trabalham na marinha? Eu disse: não, porque? Ele falou: não, então eu estou doido, desculpa. Eu falei: não, me conta. Ele falou: não, eu estava aqui cavando uma outra cova, e quando vocês desceram, eu olhei, eu vi passar o caixão, eu vi passar umas mulheres de coque na cabeça, e atrás eu vi um monte de homem de roupa branca, com cap na cabeça, uma espada aqui na... Eu só tinha visto isso na marinha. Ele falou: eu acho que eu estou doido. Eu disse: não, continua, me conta. Ele disse: aí eu olhei aqui de dentro da tumba, aqui eu olhei para lá, eu vi vocês ficarem ao redor do caixão, e esses homens levantaram a espada, e quando vocês começaram a cantar, eles cantavam mais alto do que vocês. Eu até ia terminar aqui para tirar uma foto, mas de repente eu olhei, sumiu todo mundo. Eu tive uma crise de choro tão grande. E eu falei para ele: moço, não foi exército da marinha que veio aqui, não foi a marinha, não, foram os anjos. Ele falou: você está doido? Disse: você que tem a visão e eu que sou doido? Foi você que viu, não fui eu, não. A Bíblia diz que quando um santo vai embora, os anjos vêm para recebê-los. É por isso que a Bíblia diz: e ainda outra vez, e vereis a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. A minha esperança não está nesse mundo, gente. Tudo aqui é passageiro. Continua o versículo: se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, eu achei muito pesada a tarefa para mim. Difícil entender por que o justo sofre e o ímpio não. Continua. Ali está a resposta. Eu estava angustiado, abatido, magoado, triste, com raiva, coração impuro, até que eu entrei no santuário de Deus. Depois de andar pelas ruas desesperado, ele estava com a chave da igreja. Não podendo gritar na rua nem chorar, ele abriu a porta do templo. E quando ele entrou lá dentro, ele disse: aqui eu sou alguém. Aqui eu sou um adorador. Aqui a minha dor vai embora. Aqui eu tenho paz e esperança. É por isso que o crente vai na igreja um dia, 2, 3 vezes por semana, porque só aqui temos esperança. Ele disse: eu entendi, até que eu entrei no santuário de Deus, e eu percebi que o fim dos ímpios é pior do que o meu, porque eles vivem uma vida de aparência que quando termina não tem quem os leve do outro lado. Mas eu tenho dor aqui, e quando for embora, irei morar com Deus no céu.